Olá, meus jovens, principalmente meninos do segundo ano e também a galera do terceiro ano que está vindo revisar aí, pensando no Enem. Essa semana, falo dessa semana, mas é iniciando aqui dia 5/6, tá? Adiantando um pouquinho o processo, mas só vai ser enviado para o segundo ano aí no dia 5/6 esse vídeo. A gente vai fazer um caminho um pouquinho inverso. Essas atividades elas estarão lá no Google Forms. Vocês vão resolver primeiro, baseando-se na aula da semana passada, na minha aula da semana passada. E aí vocês vão vir aqui para estar fazendo a correção. E aí a gente vai estar comentando um pouquinho essas questões. Você veio antes, eu estou postando antes, até para adiantar um pouquinho. Não tem problema, você pode assistir. Depois você pode fazer, depois você pode assistir de novo, isso não é problema nenhum. Estudar nunca é demais. Bom, então bem-vindos aí, espero que vocês gostem da aula. Vamos lá, vamos abrir aqui. Estou com muita saudade de vocês, principalmente das piadas. Vamos lá. Então a gente vai resolver algumas atividades envolvendo os gráficos, o coeficiente de solubilidade. Tá? São 6 questões, ou 7, se não me falha a memória, aqui. Primeiro deles, para a gente entender aquela nossa aula da semana passada, é importante sempre pegar um gráfico e interpretar. Às vezes a questão ela é de coeficiente de solubilidade, mas ela não dá um gráfico, ela dá na forma de texto ou de tabela. Eu tomei o cuidado de botar isso tudo aqui. Presta atenção. Que aqui eu tenho um determinado sal, você sempre precisa recorrer à sua unidade de medida, tá? Isso significa que a solubilidade desse sal em gramas está para 100 gramas de água. Isso praticamente todas as atividades envolvem esse gráfico, uma ou outra que vai mudar essa unidade aqui, ó, 100 para 1000 ou para 10.000, mas é muito difícil de acontecer. E eu também preciso me atentar que água ela é aferida em volume, né? em maior frequência. Mas como a densidade dela é 1, a massa e o volume passa a ser a mesma. Então, 100 gramas é a mesma coisa que 100 ml, tá? De água. Então, presta atenção. Isso daqui, que está em azul, desse sal, é chamado de coeficiente de solubilidade, que é onde eu tenho a minha solução saturada. Tudo que está em azul é o ponto saturado, quer dizer, em qual temperatura, qual que é a massa do sal que vão saturar 100 gramas de água. Lembra? O sólido é o soluto, água solvente universal. Água é que vai dissolver. Então, presta atenção que, conforme eu falei lá na aula, está no nosso vídeo passado, anterior ao gráfico, todo ponto que for anterior ao gráfico significa que essa solução não saturou. E se ela não saturou, ela sobrou. E se ela sobrou, em qualquer ponto que eu marcar aqui, isso é supersaturada. Supersaturada, super, porque sobra. Eu tenho lá soluto formando um corpo de fundo. Imagina, você está jogando açúcar na água, vai chegar um momento que não vai dissolver e vai ter açúcar lá no fundo do recipiente. Isso é supersaturação, isso é sobrar. A saturação é o limite, é o máximo possível, e esse ponto, essa área aqui, tá? É uma solução insaturada. Dá até para fazer uma questão de matemática aqui, né? Para vocês calcularem isso. Brincadeira, não vou dar ideia não. É uma solução insaturada. O que é insaturada? Tem soluto, porque solução tem que ter soluto e solvente, só que o solvente deu conta daquele soluto que está ali. E se o solvente deu conta, não sobrou corpo de fundo. Se não sobrou corpo de fundo, essa solução ela é insaturada. Tá? Imagina que você botou um pouquinho de sal na água. Não chegou no grau de saturação, você tem uma água salgada, mas a água deu conta de dissolver todo aquele sal. Então, presta atenção aqui. Letra A 50 graus Celsius, primeira coisa que você vai fazer. Vou pegar uma borrachinha aqui para marcar esses pontos. A 50 graus Celsius,
inteiro de novo. A 50 graus Celsius. Então, você tem aqui, ó, 40, 60. Obviamente, 50 vai estar aqui. A 50 graus Celsius foi adicionado 50 gramas de sal em 100 ml de água. Lembra? Água, 100 ml e 100 gramas é a mesma coisa. Então, você tem aqui, ó, 50 gramas de sal. E você vai marcar o ponto, ó, 50 graus Celsius, 50 ml. 50 gramas, que é a mesma coisa. Então, o seu ponto está aqui, ó, aqui. A solução é insaturada, supersaturada ou insaturada, saturada ou supersaturada? Veja que ela não chegou no coeficiente de saturação. Essa solução não saturou. Ela não saturou porque você tem uma quantidade de sal maior do que o grau de saturação dela. Então, vai sobrar. Se vai sobrar, eu tenho uma solução aqui que é supersaturada, tá? Só lembrar, tudo que vier antes do seu gráfico, isso é supersaturado. Simples, né? Agora, na letra B, eu estou a 80 graus Celsius. 80 graus. Ó, o que mudou? Não é mais 50, é 80. Foi adicionada a mesma quantidade na mesma quantidade de água. Mesma quantidade de soluto, mesma quantidade de água. Então, o que isso significa? Eu tenho lá uma panelinha com 50 gramas de sal e 100 ml de água. Eu peguei e aqueci. Da letra A para a letra B, eu aqueci. Se eu aqueci, eu tornei isso mais solúvel. Você tem lá o açúcar na água. Você aqueceu, vai dissolver mais. A água vai ficar mais docinha, porque você vai ter mais soluto dissolvido no solvente. E aí, ó, a mesma quantidade, só que 80 graus Celsius. Eu vou pegar essa mesma quantidade e vou marcar aqui em 80 graus Celsius. Ó, aqui. Muito bonitinho o ponto não, mas dá para entender. 80 graus Celsius. Ó, passei pela saturação, continuei aquecendo, melhorei a solubilidade. Se eu melhorei a solubilidade, essa solução ela é insaturada. Ok? Professor, quando que seria saturada? Quando chegasse exatamente nesse traçado azul aqui. Então é bem fácil isso. Tá antes é super. Bateu é saturado. Tá depois é insaturado dentro do coeficiente. E quando a gente tiver que calcular? Certamente você teve muita dificuldade aí nas questões da semana passada. Propositalmente eu coloquei umas questões mais difíceis, tá? É normal. É para você ficar inquieto e vir agora e tirar de letra essas questões aqui. Qual a massa de sal necessária para a solução saturar? Agora eu quero saturar a 70 graus com meio litro de água. Então, eu vou lá buscar 70 graus. Está aqui, obviamente, entre o 60 e o 80. Aqui. Se eu quero saturar, eu quero o ponto azul, o traçado azul aqui, achar um ponto azul. Está aqui, ó, 70 graus. Eu vou descobrir qual que é a solubilidade. A solubilidade é 60 gramas de sal. Só que 60 gramas de sal em 100 gramas de água. Só que eu não estou te perguntando em 100 gramas de água, estou te perguntando em meio litro. Então, você vai montar uma regrinha de 3, bem facinho, ó. 60 gramas é solúvel em 100 ml ou 100 gramas de água. Só que você quer em 0,5. Você pode usar o 0,5 aqui? Óbvio que não, né, meus jovens? 0,5 litros é a mesma coisa que 500 ml, que é a mesma coisa que 500 gramas. 500 ml. Você vai calcular, obviamente você pode cortar esses dois zerinhos aqui e você vai ter X aqui igual a 300 gramas. 300 gramas de quê? 300 gramas do sal. Então, para saturar meio litro de água, obrigatoriamente, você precisa de 300 gramas do sal. Ok? Vamos para a segunda opção, segunda questão aqui. Essa é bem fácil, não tem que calcular muita coisa, questão de conceito.
Uma solução composta por 2 colheres de sopa de açúcar. Então, peguei 2 colherinhas de açúcar e 1 colher de sopa de água. Botei 2 colheres de açúcar, ficou bem docinho, né? Bom para quem tem diabético, só que não. Foi preparada por, podemos dizer que, ficou legal aqui o português, né? Mas isso eu peguei pronto na internet, essa questão. Água é o solvente? Sim, água sempre solvente. Por isso que lá na biologia, né, a tia lá da biologia fala que água é o solvente universal. E o açúcar é o soluto. Se ele está dissolvido na água, ele é o soluto. Perfeito. 2, o açúcar é o solvente? Opa, pera lá, se tem água, quem é o solvente é a água, independente da massa. 3, a temperatura ambiente, o açúcar não pode ser considerado solvente. Claro que não, por ser um composto sólido. Beleza, o sólido é o soluto, o líquido solvente. Ainda mais que você tem água, água é o solvente universal. Você tem como correta aqui opção 1, opção 3. Parabéns se você marcou a letra D de dinossauro. Qual da Peppa Pig lá? Dinossauro! Uau! 2. Um determinado sal tem... presta atenção que essa questão 2 é muito comum, esse tipo de questão dentro de Enem, onde a questão é de coeficiente, de gráfico, entre aspas, mas não tem um gráfico. Por que não tem o gráfico? Porque o elaborador já leu o gráfico para você e já te deu a informação. Um determinado sal tem coeficiente de solubilidade 34 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Acabou. É o que você precisar marcar no ponto do gráfico. Tá bom? Mas você já tem aqui 34 gramas por 100 gramas de água. E ele está te perguntando 450 gramas de água a 20 graus Celsius, a quantidade em gramas desse sal que permite preparar uma solução saturada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que 34 gramas é solúvel em 100 gramas ou 100 ml, ficou legal aqui, de água. Só que eu tenho 450 gramas de água. 450 gramas de água. Qual que é a massa do sal que vai fazer minha solução saturada? Se o meu coeficiente de solubilidade já é onde eu tenho a minha solução saturada, é só calcular essa regrinha de 3 aqui. Isso eu já calculei. Dá exatamente 153 gramas de sal. Resposta, letra E, de lindo. Edivaldo, obviamente. E aí, vamos parar um pouquinho que eu quero que vocês respondam uma perguntinha. Por que o pinheiro não se perde nunca? Pinheiro jamais se perde. Deixa para a próxima, vamos resolver mais uma que eu respondo para vocês daqui a pouco. Ele nunca se perde. Na mata, na cidade, ele não se perde. É aquele momento que eu faço, né, a piadinha, ninguém reagiu, ninguém riu, e nem vai rir quando eu der a resposta também. Vamos para 3. Vai pensando no pinheiro aí. Ele não se perde. A solubilidade do dicromato de potássio a 20 graus Celsius é de 12 gramas por 100 gramas de água. O gráfico está aqui, O gráfico está aqui, a 20 graus Celsius, eu tenho 12 gramas em 100 gramas de água. Sabendo que uma solução foi preparada, dissolvendo-se 20 gramas do sal em 100 gramas de água a 60 graus Celsius. Professor, e esse 60? Não sei. Eu não tenho a solubilidade a 60 graus Celsius. Eu tenho a 20. Aqui está te falando que o cidadão colocou 20 gramas do sal em 100 gramas de água. E que depois, sem manter em repouso, foi resfriada para 20. Quer dizer, esse 60 está aí só para bugar o seu cérebro. Porque é 20, foi para 60, voltou para 20. A minha solubilidade ela tem que ser analisada a 20 graus Celsius. E aí, jovens, se eu tenho 12 gramas, é solúvel em 100 gramas de água, 100 gramas. O cidadão botou 20 gramas. Né? 12 gramas é solúvel em 100 gramas de água. O cidadão botou 20 gramas aqui. Não vou nem fazer regra de 3, não vem ao caso. O cidadão botou 20 gramas.
Eu sei que 12 é solúvel. Quanto que vai sobrar? 20, obviamente, menos 12 gramas. Vai sobrar 8 gramas. O que é isso que sobrou? Isso é chamado de precipitado, PPT. É aquilo que vai ficar no fundo, corpo de chão, não solúvel e por aí vai. Entenderam? Se 12 dissolve em 100, eu enfiei 20, sobra 8. E aí você vem com a resposta. A resposta é, obviamente, a letra C. 8 gramas do sal foi depositado, ó, corpo de fundo, no fundo do recipiente. Bem fácil essa, né? Por que o pinheiro não se perde nunca? Óbvio, porque ele tem pelo menos uma pinha. Pinheiro da pinha. Uma pinha. Um mapa pequeno. Bom, vamos lá, próxima questão. Adicionando separadamente 40 gramas de cada um dos sais em 100 gramas de água a temperatura de 40 graus Celsius, quais sais estão totalmente dissolvidos em água? Informação importante. Porque se eles estão totalmente dissolvidos em água, significa que esses sais, eles são insaturados, né? Temperatura de 40 graus Celsius, eu vou vir aqui, vou marcar a temperatura de 40 graus Celsius. 40 gramas. Então, pega 40 gramas e 40 graus Celsius. Ó, sobe aqui, bati aqui. Esse é o ponto. Esse é o ponto. 40 gramas, 40 graus Celsius. Se eu quero totalmente dissolvido, ou eu quero saturado, ou eu quero principalmente insaturado. Insaturado, lembra do meu gráfico? É depois, ó. O gráfico do NaNO3 está aqui. Está depois? Tá. Então o NaNO3 ó o KNO3. O gráfico passou aqui, ó. O coeficiente está depois? Tá. Então o NaNO3 são insaturados. Ó o KCl, ó o KCl, o que ele faz? Ó, vem antes, depois é porque passaria. Ó o NaCl, ó, depois seria essa região aqui. O Ca, o sulfato de cério, nem se fala, então está aqui embaixo. Então, resposta: nitrato de potássio, KNO3, e nitrato de sódio, NaNO3. Viu? Não precisei calcular nada, porque eu tenho uma pinha. A próxima. O gráfico abaixo mostra a solubilidade de dicromato de potássio sólido em água. O dicromato de potássio ele é bem legal, ele é usado em bafômetros, inclusive. Ele tem uma mudança de cor, ele ioniza, ele oxida quando ele entra em contato com o vapor de álcool. Sólido em solução em função da temperatura. Uma mistura constituída de 30 gramas e 50 gramas de água a uma temperatura de 90 graus. Foi deixada esfriar lentamente com agitação. A que temperatura deve começar a cristalizar? Início da cristalização, saturado. Insaturado não tem nada cristalizando. Então ela vai começar a cristalizar e formar corpo de fundo, não saturar, tá? Quando ela saturar, ela vai cristalizar, tá? Então não posso pegar ponto insaturado aqui. Só que tem um problema. Ó, de novo, a minha unidade de medida é a massa do sal por 100 gramas. Eu coloquei uma massa de sal aqui por 50 gramas de água. Eu vou fazer uma regrinha de 3, ó. 30, nossa, 3 ficou ótimo. 30 gramas eu tenho em 50 gramas de água. Em 50 gramas de água. Só que a unidade do meu gráfico é para 100 gramas de água. 100 gramas. Quanto que vai ser o meu coeficiente de solubilidade na unidade de medida da questão? Ó, X, cálculo bem complexo, né? 60 gramas. Ah, professor, ele está te pedindo massa? Não, ele não está te pedindo massa. Mas com a unidade de medida,
eu consigo exatamente saber qual que é o ponto de saturação. Como? Vai nos 60 gramas, vem embora. Opa, é para vir reto aqui. Vem embora reto nos 60 gramas e você sabe que aqui o seu sal começa a cristalizar. Desceu, ó. Qual que é a temperatura que isso vai acontecer? 70 graus, letra D, de dinossauro. Uau! A próxima. Ó, essa é uma questão que eu fiz questão de colocar aqui porque ela traz tabela. A informação está na tabela. 4 tubos contém 20 ml. É uma piadinha também, tá? Se você chegar lá no seu crushzinho, você pode falar, você não é periódica, mas tabela. 4 tubos contém 20 ml de água. Opa, você tem um volume de água, 20 ml ou 20 gramas. Coloque-se nesses tubos de cromato de potássio, de novo ele, nas quantidades. Então está aqui, botei 1 grama no tubo A, 2,5 gramas no tubo B, 5 gramas no tubo C e 7 gramas no tubo D. A solubilidade do sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 por 100 ml. Olha a informação do gráfico aqui, de água. Após a agitação, em quais tubos coexistem nessa temperatura solução saturada e fase sólida? Aqui não começou a formar as fases sólidas, aqui está coexistindo. Eu tenho sal ou de cromato com água e também fase sólida. Ele está me perguntando aonde que eu tenho, se já está coexistindo a fase sólida, aonde que eu tenho uma solução supersaturada. É isso que eu vou buscar aqui, aonde está supersaturado. Só que a solubilidade é 12,5. 12, nossa senhora. Vou fazer aqui no cantinho, puxar uma gambiarra para baixo para ficar mais bonitinho. 12,5 é solúvel em 100. Em 100. Quanto que vai ser solúvel em 20 ml? Porque é quanto que eu efetivamente eu tenho. 20 ml. Isso daqui eu já calculei, vai dar 2,5. 2,5 que gramas de dicromato de potássio é solúvel em 20 ml. Só que eu não quero quando é solúvel, eu quero quando sobra. E quando vai sobrar? Quando eu botar mais do que 2,5. Ó, aqui eu coloquei 1 no tubinho A. 1 vai dissolver tudo. 2,5 é o limite, é o máximo. Coloquei 1, tudo vai dissolver. Coloquei 2,5, saturou. Ó, é o limite, é o máximo possível, mas ainda não tem fase sólida, porque tudo dissolveu. Coloquei 5, 5, show de bola, porque 2,5 dissolveu. 2,5 vai sobrar no fundo. E o tubo D? Coloquei 7. Nossa, o tubo D sobrou muito. Supersaturou muito, porque 2,5 para 7, eu tenho aqui 4,5 que ficou no fundo do recipiente, no fundo do tubo de ensaio, não dissolvido, porque só dissolve 2,5. Então, C e D, resposta letra C, aqui, ó, apenas C e D. Bom? E a última questão, também bem facinha, ó, o coeficiente de solubilidade de um sal é de 60 gramas por 100 gramas de água a 80 graus Celsius. A massa em gramas desse sal, nessa temperatura necessária para saturar 80 gramas do meu solvente. Já tem informação do gráfico, que é 60 gramas por 60 gramas de sal por 100 gramas de água. 100 gramas de água, ou 100 ml. Só que eu estou te perguntando isso em 80 gramas. 80 gramas de água. Calculo isso daqui, isso vai dar 48 gramas. Tá? Já está calculadinho aqui. X igual a 48 gramas. Resposta, letra B de cobre. Que B de cobre? Bunda. Cobre é cu. Ok, meninos. Deixa eu ver aqui. Tá aqui por S. Beleza?
Espero que vocês tenham conseguido acompanhar direitinho aí. A resolução do vídeo não é boa, então provavelmente em alguns pontos minha boca mexeu aí e o áudio não saiu de acordo com o que eu falava. Mas de qualquer forma, a intenção é sempre ajudar. Fiquem bem, tá? Torcendo pra gente voltar logo, porque contar piada assim por vídeo não é tão legal. Prefiro contar minhas piadas ao vivo. Tchauzinho, até a próxima.